para encantar o cliente, usando essa expressão da Disney, mundo mágico, mundo encantador, é preciso ter pessoas compromissadas, assim como o elenco de um teatro. Pessoas com inteligência emocional, que vence timidez, que tem a arte da comunicação, é importante. É importante também o merchandising da loja, nós acabamos de falar, uma loja organizada, limpa, isso é fundamental no jeito Disney cantar clientes, comparando uma loja a um teatro, todo teatro tem um elenco, que são os profissionais que trabalham na loja, e o cenário do teatro é a merchandising da loja, é a ornamentação da loja. Mas é preciso uma metodologia, é preciso um procedimento padrão para que haja treinamentos e para que a excelência do atendimento aconteça com vistas a deixar o cliente encantado. Daí, nossa aula 2, nós já queremos iniciar esse método que nós desenvolvemos, a nossa agência Centene. É uma das questões da prova, quais são as 4 etapas básicas em termos didáticos, e também, evidentemente, o treinamento é para acontecer na vida real, ao vivo depois, mas assim como a equipe de futebol campeã, ela tem que treinar para, no dia do jogo, eles terem um bom desempenho. Esses dias eu vi uma frase do capitão da equipe do Flamengo, Diego Ribas, que dizia para os seus colegas que o, o sucesso, a vitória do jogo começa no treinamento. Então, no treinamento é importante ter um método, ações para que se repitam. E o nosso método, chamado de AREP, são 4 etapas que nós queremos que você aprenda, preste atenção, porque se você colocar isso em prática, quando estiver atendendo o cliente, certamente você proporcionará com que aquele atendimento seja encantador. Então, as 4 palavrinhas dessa sigla aqui que nós chamamos de AREP são o A de acolhida, o R de relacionamento, o E do encerramento da venda e o P do pós-venda. Então, é acolhido, relacionamento, encerramento e pós-venda. Vamos abordar cada uma hoje nessa aula número 2. Queremos falar sobre a acolhida. É fundamental para que o cliente se sinta satisfeito. Se a acolhida não for bem feita, ele, logo no começo, pode perceber que ele não foi aceito naquela loja. Por outro lado, quando ele entra numa loja que já está toda preparada no ambiente de festa para receber o cliente, a loja por si só, a ornamentação, a aparência dos funcionários já passa uma mensagem. A mensagem é falada não apenas por palavras, mas por gestos, por ambiência. Há uma mensagem ali. Portanto, existe uma coisa chamada o poder da primeira impressão. Quando você quer trabalhar com excelência no atendimento ao cliente, o cliente pisou na loja, você tem que trabalhar essa primeira etapa aqui, a acolhida de forma profissional, de uma maneira mais encantadora possível. Como? Primeiro ponto. Todas as pessoas gostam de ser valorizadas e reconhecidas. Ninguém admira o desprezo e a falta de consideração. Todas, quer sejam homens, mulheres, velhos ou jovens, independente da cor, religião ou qualquer outro aspecto cultural, as pessoas estão ali como clientes. Elas precisam ser valorizadas e reconhecidas. Não é bom elas entrarem na loja e ninguém dar a acolhida através de um olhar, através de um sorriso, através de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. E a palavrinha, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós queremos que você entenda que a pessoa, não importa mais uma vez o status social, se é uma rainha, como a Rainha Elizabeth, claro que é um rei também aqui, o rei do futebol, mas aqui é um esportista, aqui é um estadista, não importa se a pessoa está vestida de terno, gravata ou está vindo da academia, todos
precisam, ao entrar na loja, todos precisam ter uma boa o quê? Acolhida. Essa frase aqui é muito importante. Ao entrar numa loja, é importante isso aqui. O cliente gosta de ser bem recebido, de ser bem-vindo, de perceber no olhar dos vendedores que uma pessoa muito importante acabou de chegar. E essa pessoa é ele mesmo, o cliente. Daí, eu quero que você pegue 3 palavras que devem ser vistas, percebidas na acolhida e durante todo o atendimento. O cliente tem que ver, ao entrar na loja, olhou para você como atendente, ele tem que perceber gentileza, simpatia e cordialidade. Eu chamo de as 3 damas do varejo. Não importa se você é um atendente já de idade ou se é uma jovem, você tem que trabalhar que essas 3 palavras sejam percebidas. Sim, eu creio que todos conhecem a dama da gentileza brasileira, não está mais aqui, a Hebe Camargo, mas o que ficou conhecida essa senhora? Porque ela demonstrava essas 3 palavras, claro, como alguém que trabalhava com arte, alguém que trabalhava ali com a cultura, e era dela, ela sabia que aquela profissão exigia isso. Por outro lado, uma senhora, a Rainha Elizabeth, ainda está viva, e é uma estadista, representa o seu país para lá, para a Inglaterra, em muitos lugares do mundo, ela tem um peso, um respeito pelo cargo, mas mesmo assim você consegue observar gentileza, simpatia, e cordialidade. Avalie, como diz aqui no Ceará, você, jovem, que está querendo trabalhar. Se você desenvolve através de gestos, através de um sorriso, que dizer assim que o cliente chega, olá, bom dia, boa tarde, seja bem-vindo, meu nome é fulano de tal, estou aqui para atendê-lo, precisando é só chamar ou outro procedimento padrão da loja. Tem que ter um método, mas é preciso que o cliente sinta, que ele perceba traços de simpatia, de gentileza, de cordialidade. Olhar sempre nos olhos do cliente e, se possível, sorrir com os olhos. Claro que essas 3 palavras, simpatia, cordialidade e gentileza, tem que estar durante todo o atendimento. Durante o relacionamento, que é a próxima etapa, de repente você pode dar para com o cliente, ou vice-versa, um obrigado, um com licença, um por favor, até um desculpe. Mas é a essência do que se quer falar no livro. Se preocupe em ser profissional. Um ator, uma atriz, até mesmo em casa, ele pode estar passando por problemas, mas na hora do palco ele tem que dar o seu show. Assim é o profissional que trabalha com atendimento. Ele precisa perceber que faz parte do sucesso daquela empresa a simpatia, a gentileza e a cordialidade. E nesse momento aqui que estamos falando da acolhida, isso deve ser percebido logo que o cliente entra na loja. É tempo, uma loja que trabalha com varejo, com serviço, que tem um RH que entende o que é cultura da empresa, que são os valores da empresa, que geralmente essas 3 palavras estão dentro desses valores, ele vai procurar gente que desde a entrevista alguma coisa acontece para saber se essa pessoa, o futuro atendente, sabe sorrir com os olhos. Isso foi fundamental no tempo da pandemia. As máscaras cobriam o rosto, mas mesmo assim havia pessoas encantadoras que, pela história de vida ou por treinamentos, aprenderam a saber sorrir com os olhos. Em outras palavras, eles demonstram, principalmente na acolhida, e claro, durante todo o atendimento, traços. Essa palavra é importante, ela precisa demonstrar alguns vestígios, é preciso que o cliente perceba, durante a acolhida e durante todo o atendimento, essas 3 palavras: simpatia, gentileza, cordialidade. Aí, a partir daí, já
já quebra aquele gelo, o cliente se sente confortável de se aproximar e começa o relacionamento, que já é a fase da próxima aula. Mas antes disso, ainda fazendo uma mescla, uma ponte entre a acolhida e o relacionamento, aprenda a chamar o cliente pelo nome. Olha a frase que eu comecei. Se você criar um caso de amor para com o cliente, você vai ganhar o coração, ele vai fazer a sua propaganda, ele voltará. Cliente bem atendido, a loja volta. Mas não existe caso de amor sem saber o nome. Qual o seu nome? Coisinha, não pode. O nome do cliente é uma palavra poderosa para vendas, para atendimento. Descubra como o seu cliente se chama no começo do atendimento, memorize ou anote na mãozinha, né? Igual aquele aluno que bota as anotações. O ideal é memorizar. É muito importante. Pegue o nome do cliente, pois essa informação será muito importante e você deve utilizá-la a seu favor. Aprender o nome do cliente, aí já o relacionamento começa. Todo cliente, ao ser bem acolhido, fica satisfeito, ganha confiança e entusiasmo para se relacionar e se comunicar com o seu atendente. A partir daí, é o que o Felipe Kotler chama de o caso de amor. Claro, isso é uma metáfora, estamos falando de profissionais, mas amor no sentido do cliente se sentiu, puxa, se sentir amado, se sentir acolhido, e eu conheço o atendente me conhece, e a venda vai fluindo, claro, com alguns aspectos nós vamos falar nas aulas seguintes. Nesse momento, nós paramos por aqui. A acolhida, espero que você tenha percebido a importância desse momento e nos vemos na próxima aula.